Olá, boa noite, meus amigos do canal Regui. Eu vou abrir esta final de noite de sexta-feira com uma sugestão para o Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Aproveite este fim de semana, seu último de folga ou de isolamento. Dê uma visitadinha no Santuário da Virgem do Caravaggio, Nossa Senhora do Caravaggio. Eu sei que você é devoto dela, é sua padroeira. Ela te iluminou muito nos caminhos do Pentacampeonato do Brasil em 2002. Você a visitou dias antes de assumir de vez a seleção, a iniciar os trabalhos para aquela Copa do Mundo da Ásia. E ela te ajudou muito. Porque você vai precisar mais agora do que daquela vez. Você está prestes a embarcar, se é que não vai desistir, da maior missão de sua vida. Transformar esse time num time. O Cruzeiro, que ele vai assumir no início da próxima semana, acaba de empatar por 0-0 com o Juventude de Mineirão, permanecendo assim, penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro, diante do quinto colocado, e sepultando praticamente de vez a chance de subir para a segunda divisão. Filipão certamente já sabe que a oferta que lhe foi feita por longo prazo, por 3 anos, já inclui a campanha de segunda divisão, isso se conseguir salvar o time da terceira no ano que vem. Então, a sua primeira missão, eu digo a segunda, é salvar o time da terceira divisão, que a Série C, neste final de primeiro turno, é uma realidade palpável para o Cruzeiro, e a Série A é uma quimera. Não tem mais chance. Você tinha 1% de chance, segundo o Chance de Gol e o Departamento de Matemática do FMG, com esse empate a 0 em casa, o segundo empate por 0-0 consecutivo, sepulta de vez a chance de subida. Então não pense no acesso. Sua primeira missão vai ter que chegar para os jogadores e falar assim: para vencer um jogo, o time precisa criar chances de gol. O time não sabe criar chances. O goleiro do adversário raramente se transforma o melhor em campo em jogo do Cruzeiro. Não acontece isso. É raro. As chances são em cobrança de falta, cabeçada, de escanteio. As duas grandes chances do Cruzeiro no jogo foram assim, né? O goleiro fez 2 excelentes defesas. Marcelo Carné, né, fez 2 excelentes defesas encabeçadas no segundo tempo. Uma do Marcelo Moreno, tinha acabado de entrar a primeira intervenção dele, e outra do Ramon, o zagueiro que jogou de volante. E só. Ao passo que o Fábio, no 7º minuto de partida, defendeu um pênalti. Pênalti cometido pelo Rafael Luiz, zagueiro. A bola bateu no braço dele na área, o árbitro marcou. O Renato Cajá, veterano, Renato Cajá bateu no cantinho, o Fábio foi lá e buscou uma bela defesa do goleiro do Cruzeiro, quarentão, 902 jogos, quase 30 defesas de pênalti nessa passagem gloriosa pelo Cruzeiro. Agora não tão gloriosa, né? Ele é glorioso, o Cruzeiro não mais. O Filipão vai ter trabalho. Ele certamente viu o jogo pela TV. Ele que participou da preleção do Célio Lúcio, o zagueiro, ex-zagueiro que é auxiliar técnico e comandou o time esta noite, ele assistiu ao jogo e ele participou da preleção via videoconferência à tarde. Deve ter falado algumas palavras de encorajamento, de vamos lá, eu confio, mas não adiantou muito não. O Cruzeiro passou uma semana treinando em Atibaia, os jogadores dormindo na hora certa, comendo comida balanceada, comendo com nutricionista, tudo certinho, longe do burburinho. Mas o problema é que o futebol exige treinamento, repetição, humildade, se achar no lugar certo. O Cruzeiro não cai a ficha. Não cai a ficha para esses jogadores que eles estão na segunda divisão. E se bobear, vão cair para a terceira. Então é um time muito fraco como time, é frágil demais. É um time ansioso, a bola queima os pés. O Filipão deve ter percebido isso. Agora vai ter que chamar a responsabilidade para ele. Ele vai ter que ter como primeira missão ensinar esses jogadores a criar chance, porque sem criar chance não vão fazer gol. E a segunda, tirar o time da Série C. Classificar-se é missão quase impossível. Isso ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir vencer 18 jogos em 22. Imagina se ganhar 9 jogos em 11. Só para fazer para facilitar o cálculo aqui. 18 a 22, beira o impossível. Não vai conseguir. O Cruzeiro está fora, não sobe, não sobe. Ele se dê por satisfeito se conseguir escapar da Série C. Poderá planificar um ano de Série B, com time meia bomba, ainda fraco, mas com o trabalho dele ali, ele vai ter que ver isso aí.
vai ter que chegar com os auxiliares dele e conversar bastante. Isso se não se arrepender, né? Porque o que ele viu hoje deve tê-lo assustado. Um time frágil emocionalmente, não consegue desenvolver, não consegue se criar, não consegue vencer ninguém, não vence. O adversário que tiver que lutar por alguma coisa na Série B, ou processo, ou contra o rebaixamento, tem de ganhar do Cruzeiro. Porque se não ganhar do Cruzeiro, vai se ferrar, como o Cruzeiro está se ferrando, porque não ganha de ninguém. O time é horrível, como time, não existe. O Filipão vai ter um trabalho hercúleo, o maior trabalho de sua carreira, e está sabendo disso. Ele vai, espero que ele vá, que ele faça isso, sugiro que ele vá à Nossa Senhora do Caravaggio, faça essa visita. Ele vai encontrar a delegação do Cruzeiro em Curitiba, na segunda-feira, na véspera do jogo, contra o Operário, em Ponta Grossa, de Ponta Grossa. Vai ser a estreia dele. Faltando 3 jogos para terminar o primeiro turno. Um primeiro turno desastroso para um time que largou com 3 vitórias, pagou aqueles 6 pontos devidos à FIFA, conseguiu mais 3 pontos e não fez mais nada. E ganhou mais 2 partidas, queimou 2 treinadores e ele é o terceiro. Certamente deve estar sendo bem pago para isso, para gerenciar isso, ele deve ter sentido. Eu vou ter trabalho. Deve ser a primeira conclusão dele. Ele, o Paulo Turra, o seu auxiliar direto, o Carlos Pracidelli, preparador de goleiro, que esteve no Mineirão, ao lado da comissão técnica. Time muito frágil, não mereceu, até mereceu pelo final, pelo segundo tempo, mas o Juventude perdeu um pênalti. Né? O Juventude cheio de veteranos, Renato Cajal, o Wagner, ex-meia do próprio Cruzeiro, do Fluminense, do Vasco, do América Mineiro, aquele Wagner, voltou do exterior, né? É um time cheio de... O Ayrton Silva, lateral direito, que jogou no Fluminense, no Flamengo, no Inter. É um time repleto de veteranos que soube se comportar bem. Até abdicou um pouco do ataque no segundo tempo, poderia ter ousado um pouco mais. Preferiu se contentar com o empate. Para ele, deixa um adversário possível não, de nome, lá atrás, e está brigando ali pelo G4, que é uma posição dele, né? E para completar aqui, teve um jogo da Série A hoje, encerrando a 16ª rodada. O Goiás vencia o Bahia por 1-0, com um gol de Vinícius Lopes aos 3 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate aos 49 do segundo, com o Fecim, belo chute fora da área. E o Bahia jogava com 1 a menos desde os 34, com a expulsão do Elber, que tinha entrado pouco antes. Né? O Goiás permanece na lanterna, o Bahia dá uma escapulidinha da zona do rebaixamento, puxa para ela o Coritiba, os 2 paranaenses da zona de rebaixamento, Coritiba e Paraná. Que coisa, hein? É isso aí, meus amigos. Fique com a gente, um abraço, até a próxima.